Quando a gente vai abordar esse tema das deusas, eu acredito ser essencial a gente lembrar que há mais de 20.000 anos atrás predominavam comunidades matriarcais e que havia um profundo contato com a natureza. Esses grupos eram regidos pela cooperação e, segundo alguns arqueólogos e estudiosos, havia sim um culto à Grande Mãe, né, reverenciando o feminino como algo sagrado. Antes da consolidação do patriarcado, os pesquisadores, eles mostram que na antiga Europa, né, Oriente Médio e no Egito, já existiam alguns cultos à deusa mãe. Por exemplo, no Egito a gente pode trazer aqui Ísis, né? Em Creta a gente pode trazer aqui Atana Potinja, né? Pesquisem aí depois sobre essas deusas. Na Grécia a gente pode trazer aqui Gaia. Na Babilônia a gente pode trazer Ishtar, né? Na Suméria a gente pode citar aqui Inanna. Então, esse foi um período em que, segundo os historiadores, uma mãe terra, ah, em um aspecto muito importante e harmonioso, reinava, esse arquétipo era muito presente. Mas, se a gente for pegar todo esse estudo social, cultural e econômico durante essa evolução do patriarcado, essa figura da grande mãe, ela foi sendo, de alguma maneira, apagada, esquecida. Mas é essa figura, exatamente, a grande mãe, que é uma grande chave para esse nosso trabalho de resgate da feminilidade consciente, tá? Dessas partes desse ser que nós somos, dessa mulher que nós somos e desse ser humano, aí sem falar de gênero. Mas por que isso? Não é porque ela seja uma figura religiosa ou espiritual. O ponto aqui não é o credo ou a religião, e sim a importância psicológica que a ideia, que o conceito da grande mãe guarda. Essa grande mãe como arquétipo fala dessa essência mais pura do feminino, né? Essa essência mais pura que está lá nesse arquétipo da grande mãe. Ela guarda esse conjunto de informações e conhecimentos que explica para a gente o que é a essência feminina verdadeira, exatamente porque ela existiu antes dessa supremacia patriarcal. Na formação de guardiãs, eu tenho 3 aulas só para falar sobre isso, mas eu trouxe um resumo, né? Compilei alguns conteúdos e espero poder contribuir um pouco sobre essa temática com vocês, né? Trazendo até algumas coisas que eu não falei no curso, ou que não são dadas no curso, trazendo um acréscimo a mais, porque tem muita gente que vem para as lives no YouTube que já fez a formação de guardiãs comigo, que tá recebendo conteúdo novo. Então, a ideia é essa. Vamos lembrar que esse sistema que a gente está inserido, ainda patriarcal, eu falo isso muito nas lives, né? Também é um período de muita transformação que está acontecendo tanto no nível social quanto no nível pessoal. É visível um crescimento de movimentos ecológicos, de movimentos feministas e o ressurgimento dos círculos de mulheres. Esse movimento que a doutora Ginshino Bolen sempre traduz muito bem como evolucionário e revolucionário, esse movimento de resgate a essa sagrada feminilidade e ainda essas novas maneiras
dessa prática religiosa, considerada como até neopagã, né, que busca inspiração em antigas religiões do culto à deusa mãe. A gente tem também um grande crescimento, né, nesses movimentos de reflexão e retorno à espiritualidade da Terra, a esse ressurgimento que busca um equilíbrio entre as polaridades masculina e feminina. Um grande crescimento em movimentos que apontam um renascimento de uma consciência que está buscando, né, o equilíbrio entre as polaridades yin e yang, feminino e masculino, ânima e ânimos. E no âmbito pessoal, né, eu que atendo bastante gente, tem muita gente que vem para essas lives que também atende muita gente, a gente pode colocar aqui que tem um despertar desse princípio feminino. E é aqui que eu considero ser importante lembrar que princípio feminino não é exclusivamente apontar para as mulheres. Feminino não como categoria gênero, mas como princípios vivos, presentes na natureza, na sacralidade da terra, regendo essa receptividade, essa sensibilidade, essa intuição, essa emoção, o sentir, mas algo muito importante que a gente tem muita dificuldade de lidar: a vida, morte, renascimento, a ciclicidade das coisas, o tempo de arar a terra, o tempo de plantar a semente, o tempo, né, de colher. A gente quer tudo para ontem e não funciona assim, né? Então essa figura poderosa e amorosa da Grande Mãe, de alguma maneira, ela, e de muitas também, né? Ela está ressurgindo porque ela está no inconsciente coletivo. E nesse momento tão crítico do nosso planeta, ao meu ver, para nos ajudar a encontrar meios também que restaurem a sua criação e que possam restabelecer, de alguma maneira, o equilíbrio natural, humano e planetário. Então, quando a gente está falando de deusas, em primeiro lugar, é resgatar em nós referências desse princípio que por tanto tempo ficou adormecido no inconsciente de cada mulher e no inconsciente coletivo universal. Numa versão psicológica, a gente vivencia o feminino em dois campos de influência, né, que é o interno e é o externo. A interna através dos arquétipos divinos, né, que traduzem a nossa essência. Por exemplo, quando a gente está falando de uma deusa, como por exemplo Afrodite, a gente está falando de uma energia arquetípica que precisa de conexão, de uma energia arquetípica que compreende, que tem essa compreensão que o prazer é importante, que o belo é importante, né? E o externo, por esses estereótipos culturais e sociais daquilo que a gente aprende a ser na nossa sociedade. Então, internamente, a gente tem aqui o arquétipo dessa energia arquetípica, né? Para exteriorizar, está aqui dentro da gente. Só que a gente tem tantos estereótipos culturais e sociais que a gente aprendeu a ser, que muitas vezes é muito desafiador a gente conseguir encontrar a pureza desse arquétipo. Lembrando que essas duas vertentes fazem parte integral de ser, ou seja, através das deusas mitológicas, através dos seus mitos, dos símbolos que cada um dos seus mitos trazem, a gente consegue sentir a presença desses padrões internamente. Né? Então, por exemplo, quando a gente pega uma deusa Ártemis, né, que nasce
já crescida e ajuda no parto, né, do seu irmão, né, Apolo, a gente está trazendo essa qualidade feminina, né, de que nós temos naturalmente de trazer a vida. Isso não significa trazer apenas uma vida biológica, tá? Então, quando a gente sente essa presença, a gente identifica e a gente traz aquele aspecto luminoso que o Jung fala, e a gente traz a consciência. Então, quando a mulher sabe quais as deusas que dominam o seu íntimo, ela não só adquire um autoconhecimento, mas ela entra num espaço de respeitar mais aquilo que ela é, porque aquele arquétipo faz parte de um lugar muito profundo que externamente, né? Como assim, né? Afrodite, que eu citei, é uma deusa vulgar, né? Porque ela não fica num relacionamento. Na nossa sociedade é isso que é visto, mas na realidade não é que ela não fica num relacionamento. Se um relacionamento não tem conexão, ela não fica. E na nossa sociedade, o que a gente aprende? Que a gente tem que, né, ser fiel até a morte, né? Tem que ficar lá, né, na saúde e na doença. Imagina você falar isso para uma pessoa que tem esse arquétipo ativado. É impossível, né? Mas aí a gente traduz com aquilo que a nossa sociedade traz e não com o real significado disso tudo. Eu quero trazer um texto que eu tirei, eu resumi, né, do livro A Deus Interior, que é uma das minhas referências de trabalho, que eu gosto muito desse texto, mas lembrando que ele não está na íntegra, tá bom? De acordo com a teoria junguiana, as deusas são arquétipos, o que equivale a dizer que elas são fontes derradeiras daqueles padrões emocionais dos nossos pensamentos, sentimentos, instintos e comportamentos que poderíamos denominar femininos. Nessa acepção mais ampla da palavra, é claro. Tudo o que pensamos com criatividade, com inspiração, tudo o que acalentamos, que amamentamos, que gostamos, toda a paixão, todo desejo, tá? Olha só, e sexualidade, tudo que impele a união, a coesão social, a comunhão e a proximidade humana, todas as alianças, toda a fusão e também todos os impulsos de absorver, destruir, reproduzir, duplicar, pertencem ao arquétipo universal do feminino. Porém, a psicologia acadêmica moderna, com o seu amor, né, pelas abstrações masculinas, prefere, obviamente, usar uma linguagem racional e muitas vezes insensibilizante, né, dos instintos, dos impulsos e padrões comportamentais. Palavras que não geram na imaginação, nem provocam aquilo que a gente precisa provocar para despertar um arquétipo. Tem uma fala do psicólogo, né, dos arquétipos, que é o James Hillman, né, que tem um livro dele que é A Linguagem da Psicologia, não vou me lembrar o nome agora, eu estou com um livro, mas não sei onde está. Mas tem uma fala dele que ele fala o seguinte: a linguagem da psicologia muitas vezes é um insulto à alma. E continuando o raciocínio, no entanto, os gregos e todas as culturas antigas percebiam essas energias não como abstração destituídas da alma, né? Mas sim como forças espiritualmente vitais ou energias que exercem continuamente influências poderosas sobre os nossos processos psicológicos.
Então, quando a gente consegue reconhecer as forças espirituais que ativam e esclarecem determinados aspectos do nosso comportamento e da experiência humana, né, a gente pode denominar esses fenômenos, coloca entre aspas aqui, tá? De compulsões dos deuses e das deusas, tá? Isso é uma visão ah, dessa psicologia feminina. Esse texto que eu trouxe, ele fala dessa necessidade que a gente tem de começar a trazer para o nosso trabalho, para o nosso atendimento em consultório, para os nossos círculos de mulheres, para os nossos círculos mistos, metodologias diferentes para entender um pouco melhor essa riqueza que é a psicologia feminina. Hoje a gente pode dizer que existe, eu vou colocar entre aspas, tá bom? Uma nova psicologia que respeita mais o ser mulher. E ao mesmo tempo, na realidade, não é uma. Deixa eu recusar uma ligação aqui. Não é uma nova psicologia, mas uma abordagem de psicologia diferente. Uma vez que até poucos anos atrás, a grande maioria dos fundadores de todas as teorias psicológicas eram homens e não estabeleciam diferenças entre uma psicologia feminina e masculina. Vamos lembrar que foi Jung que abriu o caminho às mulheres como psicoterapeutas, né? O que facilitou essa aparição no cenário do mundo da psicologia de precursoras como a Marie-Louise von Frost, né? Tá? Esther Harding, né? E mais recentemente a gente pode trazer aqui a Clarissa Pinkola-Estés, que é a inspiração do meu trabalho, e Jean Shinoda Bolen. Tem muitas outras que a gente pode citar. Lembrando que eu não quero dizer com isso que não tenham existido mulheres psicólogas naquela época. Exemplo disso é só a gente falar de Melanie Klein, né, que ela viveu, eu acho que é até 1960, que foi uma psicoterapeuta pós-freudiana, né, que foi a precursora da psicanálise infantil. Lembrando que Freud falava muito, ele se opunha muito a fazer psicoterapia com criança. Né? E ela utilizava as brincadeiras como um meio de criar uma relação terapêutica com as crianças. Então, a razão é que simplesmente naquela época as mulheres psicólogas ainda não tinham suficiente experiência para trabalhar. E porque não havia isso no acadêmico, não havia permissão. E a própria sociedade ainda não permitia totalmente que as mulheres pudessem elaborar teorias e modos terapêuticos direcionados para o feminino. Então, é uma longa história. Então, essa nova psicologia das mulheres, ela não tem nenhuma. Não pretende em nenhum momento desfazer dos modelos pré-estabelecidos da psicologia clínica e das áreas fundamentais que a psicologia contém. A gente podia falar aqui da psicologia do desenvolvimento, né, a psicopatologia, a fisiologia, a psicologia aplicada. Não é isso, mas ter também uma abordagem mais voltada para essa questão cultural, social, histórica, do que é também o gênero mulher, mas do que são esses aspectos, por que eles são tão detestáveis, esses aspectos que reproduzem essa energia feminina. A Clarissa, ela fala muito pontualmente que para que se aplique um bom medicamento, né, às partes feridas da psique selvagem, para que se encontre um caminho, né, de relacionamento com a mulher selvagem, é muito importante, é muito necessário a gente começar a classificar corretamente os distúrbios da psique. Ela conta que, embora na profissão clínica dela
ela tivesse um bom material, um bom manual estatístico e diagnóstico, e um grande volume, assim, de diagnósticos, né, e diagnósticos diferentes, e parâmetros psicanalíticos que trazem essa definição absoluta, tá entre aspas aqui, né? A psicopatia, através da organização, né, ou da falta da mesma na psicoobjetivo e nesse eixo, né, ego e self, ele existe ainda, ou seja, na realidade, existem outros comportamentos e sentimentos típicos no comportamento da mulher, nessa parte, né, dos arquétipos, que traduzem alguns problemas que a psicologia por si só não consegue trazer esse diagnóstico. E uma forma é o estudo e o aprofundamento das deusas. Isso é fato, tá? Então, essa nova psicologia das mulheres, de olhar para esses arquétipos, pretende, de uma maneira muito simples, demonstrar que existem outros sintomas do feminino que causam também dor, que causam também sofrimento, e que a psicologia clássica, muitas vezes, não tomou consideração, ou pelo menos não com a consciência devida, né, e com métodos adequados para ajudar esse gênero também, mulher, a encontrar uma forma de viver melhor, de se autoconhecer. Então, quando a gente entra num estudo psicológico de cada uma das deusas, no seu mito, isso faz com que a gente consiga também identificar e integrar os aspectos internos, não só de feminino e masculino, mas de luz e sombra. Quando, por exemplo, a doutora Jin Shinoda Bolen, no seu livro, que ela considera as chagas das deusas, ela traz, né, como chaga, o que a gente poderia considerar como a sombra, que é um aspecto negado, né, ela fala que olhar para essas chagas trata essas mágoas profundas, porque os mitos explicam o como surgiram essas chagas, sem necessariamente falar, sem necessariamente ir para um caminho científico, mas através do próprio mito, isso dentro da gente desperta a sensação de como aquilo aconteceu, aquela deusa, né? Então, a gente consegue acessar essa camada profunda, né? Em que a gente, de alguma maneira, sabe que a gente foi, né, infligida, né, pelo patriarcado ao longo da história. E a ideia de trabalhar com as deusas, que é o meu método de trabalho, que é o que eu uso dentro de consultório, que é o que eu uso no curso, que é o que eu uso no círculo de mulheres, ajuda muito a mulher contemporânea que carrega a mesma chaga dessas deusas, essas chagas existenciais, né, de várias das deusas, né, e identificar isso através do mito. E olhando para o mito, ela consegue identificar no fundo de si mesma o que aquilo representa, tá? A doutora Shinoda, ela fala no livro dela que a psicologia junguiana, de alguma maneira, a tornou mais consciente, né? E também trouxe a ela, no seu trabalho com mulheres, uma consciência de que as mulheres são influenciadas por essas forças poderosas interiores, mais uma vez, os arquétipos, e que eles podem ser personificados pelas deusas gregas. E essa perspectiva feminista, esse olhar, né, que fala do cultural, dessa diferença que existe sim de gênero, né, a gente é claro isso, né, trouxe para ela essa compreensão de como essas forças no caráter exterior, ou como esses estereótipos, esses papéis que a nossa sociedade esperam
que a gente, por ter nascido mulher, se conforme, né? Quando a gente começa a estudar os arquétipos, a gente começa a perceber que tem algo que está errado, que tem algo que não está funcionando. Então, a gente acaba percebendo que a gente é tocado por aquele arquétipo divino, né, internamente. E exteriormente a gente começa a questionar o que está acontecendo. Então, uma vez que a gente se torna consciente dessas forças que nos influenciam, a gente traz esse poder e a gente consegue levar isso para o nosso dia a dia. Não o poder sobre o outro, mas o poder sobre a nossa própria vida. Porque as deusas são forças poderosas, forças invisíveis, que modelam o nosso comportamento e influenciam as nossas emoções. Então, o conhecimento dessas deusas no nosso interior é um ramo novo de conhecimento sobre as mulheres. E, ao mesmo tempo, é super antigo. Ramo que está crescendo cada vez mais. Então, quando uma mulher sabe quais as deusas que representam as suas forças dominantes no seu íntimo, ela adquire autoconhecimento e respeito, mas também ela fortalece os seus instintos, ela começa a perceber o que é realmente prioridade e habilidade, essa possibilidade de encontrar um significado pessoal através das escolhas que esses arquétipos ativados tornam isso possível. Dentro da psicologia, o estudo ele é muito feito nas deusas gregas, porque a sociedade grega traduz muito o que nós somos hoje, de alguma maneira, né? Fala muito. As deusas viviam dentro de um contexto patriarcal, né? Essas deusas que vieram depois, né? Que foram fragmentadas dessa grande mãe ancestral. E esse trabalho, ele é um trabalho que ele é muito feito dentro de um círculo de mulheres, com um conteúdo, obviamente, mais incorporado na facilitadora desse trabalho. Em terapia, a gente pode encontrar isso, estudando sobre as deusas, tá? Então, é muito importante a gente se aprofundar nesse conteúdo. Vamos lembrar uma coisa importante, já que vocês estão perguntando sobre como integrar essas deusas. À medida que a grande deusa ancestral, essa primeira imagem da deusa, ela foi se dividindo, em várias culturas e civilizações foram aparecendo deusas que simbolizavam arquétipos que ela representava na sua totalidade. Ou seja, de um modo geral, todas nós mulheres temos todos esses arquétipos que a grande mãe tem. Só que eles estão fragmentados. Eu gosto muito de trabalhar com a mitologia greco-romana, tá? Ao meu ver, são as que permitem uma maior identificação. O meu trabalho, ele é um estudo que eu faço há 20 anos, né, das deusas, né? Então, ele já tem uma metodologia própria que eu trago muito para a formação de guardiãs de círculo de mulheres, né? Mas eu me inspirei em especial para a formação de guardiãs no trabalho da Jennifer e do Roger Vouger, né, que é o livro A Deusa Interior, porque nesse livro A Deusa Interior, eles trazem um estudo, eles perceberam, né, que esse conhecimento da grande mãe ainda existe, mas esse conhecimento da grande mãe, que é onde está esse arquétipo não fragmentado desse feminino que todas nós buscamos, né, desse feminino ancestral, né, tá lá nesse arquétipo. Mas esse arquétipo ele foi fragmentado, porque à medida
que a Grécia Antiga, quando as culturas patriarcais começaram a suprimir a figura feminina da Grande Mãe, eles fizeram algo que eu considero muito interessante. A figura da Grande Mãe, ela acabou sendo dividida inicialmente em 6 deusas menores. Há 6 deusas que eles trazem no estudo, não são as únicas que existem, mas que eles trazem o estudo na mitologia grega. E cada uma dessas deusas da mitologia grega, essas 6 que são citadas nessa bibliografia que eu coloquei agora, que é o que eu levo para consultório, claro que eu exploro outros arquétipos também. Cada uma dessas deusas guarda um fragmento da essência feminina, mas todas estão incompletas. E no estudo da Jennifer e do Roger, no livro A Deusa Interior, eles perceberam também 2 coisas fundamentais, que eu trabalho muito em consultório e nos círculos de mulheres. Todas as 6 deusas gregas guardam uma verdade sobre a essência feminina, mas essa verdade é parcial e é incompleta. Então, com 1 ou 2 deusas, ou seja, em função da nossa herança genética, da nossa experiência, do lugar, do ambiente em que a gente vive, geralmente a gente tem forte 2 arquétipos, né? Tem poucas mulheres que apresentam um equilíbrio entre 6 arquétipos. Isso é incrível. E é muito interessante, porque a nossa realidade ela é muito dual, ou seja, para a gente saber o que é frio, a gente tem que experimentar o calor. A dualidade ela faz parte da experiência. E é legal a gente reparar algo. A gente está falando de 6 deusas que formam 3 pares, mas isso eu não vou me aprofundar, porque é legal vocês lerem o livro ou, né? Porque senão é um conteúdo que vai levar muito tempo. Agora, como fazer a conexão com esses arquétipos, né? Com esses 6 arquétipos. Hoje eu trouxe um pouquinho mais, alguns arquétipos a mais. Eu gosto de dar um exercício bem simples, que eu gostaria de aplicar aqui com vocês agora. Para a gente se aprofundar nesse conteúdo, a gente precisa ler a respeito de, a gente precisa trocar. E isso acontece muito no círculo de mulheres, né? E a gente precisa observar o quanto esses padrões comportamentais fazem parte da nossa natureza, mesmo que não estejam ativados. E aí a gente precisa, então, depois de conhecer, integrar esses arquétipos na nossa vida e criar ponte de conexão para que a gente possa se sentir mais íntegra, mais inteira com a nossa feminilidade. E qual a forma para a gente fazer esse despertar integral na nossa essência feminina? Eu gosto muito de dizer que é aquilo que a gente coloca muito dentro do trabalho com círculos de mulheres, usando uma das forças que a energia feminina tem de melhor para oferecer para o mundo: o diálogo, a união, a comunhão e a vida em comunidade. Isso é muito importante, tá? E antes de começar o estudo com cada deusa, né, é muito importante a gente observar e sair desse lugar do preconceito. Tem muita gente que tem até dificuldade de falar a palavra deusa, como se fosse um grande pecado. Então, você pode estudar as deusas e ter uma prática espiritualista e até religiosa, como a própria Wicca tem, né? E a tradição da deusa, de você fazer um culto a isso. Mas você também pode trazer esse conteúdo ah, de uma maneira psicológica, de uma maneira que os arquétipos por si só se explicam. Não tem necessidade da gente querer, sabe, comparar Deus, deusa, não, isso é importante para a natureza dessa psicologia feminina.